Pública, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato. Procurador, bom dia para o senhor e obrigado pela sua gentileza de atender ao nosso convite. Bom dia, Milton Jung, bom dia, ouvintes da Rádio CBN, uma alegria estar com vocês. Procurador que não só coordenou a Força-Tarefa da Lava Jato, mas durante todo esse tempo, depois se deu ainda trabalho de botar parte das suas reflexões, a partir do que se aprendeu, do que se foi construindo nesse trabalho, num livro, que é o livro A Luta contra a Corrupção, que tem a sua assinatura, Lava Jato e o Futuro de um País Marcado pela Impunidade, que está sendo lançado hoje, inclusive, em São Paulo. O senhor já passou por outras cidades também, e nesse livro o senhor traz ali uma demonstração de que a Lava Jato não é a solução definitiva para o país, para combater a corrupção, mas a Lava Jato pode ser o ponto inicial para que essas transformações ocorram. O senhor está vendo essas transformações ocorrerem? E agora mesmo nós conversávamos aqui com a Miriam Leitão e ela nos dizia assim, que há riscos para a Lava Jato, há uma série de oposições feitas, as críticas que são feitas, isso de alguma maneira coloca em risco a operação? Há mudanças que precisam ser feitas? Milton, existem sim mudanças importantíssimas que precisam ser feitas. Uma preocupação que nos levou a fazer esse livro é que muitas vezes as pessoas ficam esperando que a Lava Jato vai resolver todos os problemas no tocante ao combate à corrupção. Existe uma super confiança no sentido de que as pessoas depositam suas expectativas em demasiado sobre o judiciário. Ficam como que esperando heróis que nos salvem a todos. A grande verdade, Milton, é que não existem heróis. Essa perspectiva de heróis, ela é ruim porque ela paralisa a sociedade. Todo mundo fica esperando que os heróis façam o trabalho por todos. Na verdade, a grande verdade é que se nós queremos um país diferente, se nós queremos um futuro melhor do que o passado no tocante ao combate à corrupção, nós todos precisamos ser os heróis da nossa história. Cada um tem um importante papel a desempenhar. Nós vemos isso em face dos novos fatos que aconteceram agora, Milton. Veja que 3 anos depois do Lava Jato, nós vemos que tudo parece igual. Nós precisamos caminhar para reformas que mudem as condições que favorecem a corrupção no Brasil. E é impressionante que 3 anos depois do começo da Lava Jato, elas ainda não vieram. Não vieram e me parece com maior dificuldade agora até para ser aprovada diante dos últimos fatos, porque o Congresso não está voltado para isso. Com certeza. Esses novos acontecimentos, Milton, eles nos estarrecem. O que nós vemos aí é a prática de crimes atuais, ou evidências apontando para a prática de crimes atuais por parte do presidente da República, por parte de um senador que é um presidente de um grande partido. Nós vemos manobras feitas nas sombras para fulminar a Lava Jato. Vemos ainda indicativos apontando provas de crimes relacionados a mais de 1.800 políticos. Isso revela um sistema político apodrecido. Isso, agora, eu não sou um pessimista, Milton. Ao mesmo tempo que pessoas vão ver nisso um cenário de terra arrasada, eu vejo nisso um cenário de oportunidade para reconstrução. Se nós não tivéssemos esse diagnóstico tão claro na nossa frente, seria muito difícil nós nos impulsionarmos para reformas, porque quando você não tem problema, você não quer uma solução. Quando você não tem uma doença, você não quer um remédio. Hoje nós temos um problema, uma doença muito clara na nossa frente e nós temos uma oportunidade de transformação. E essa oportunidade pode ser aproveitada em breve? O senhor entende que as medidas, por exemplo, que foram apresentadas, discutidas e rediscutidas, elas ficarão para depois, à medida que temos hoje outras coisas para serem resolvidas dentro do Congresso Nacional, inclusive o futuro do presidente? É claro que hoje a pauta acaba sendo tomada por esses acontecimentos recentes, atuais, tão graves. Agora, eu acredito que num futuro próximo nós teremos essa oportunidade, isso cabe ao Congresso promover essa transformação, e muitas pessoas vão dizer, mas não dá para esperar nada desse Congresso. Foi a reação, inclusive, do filósofo Michael Sandel quando veio para o Brasil. Disse, não, com esse Congresso que vocês têm aí não tem chance de renovação ética. Agora, veja que se nós não gostamos das pessoas que estão lá, se nós não gostamos dos nossos representantes, em 2018 nós teremos uma nova oportunidade para colocar outras pessoas lá. Pessoas comprometidas com uma pauta anticorrupção, pessoas que não estejam sendo processadas e investigadas por crimes. E eu vejo entidades se movimentando no sentido de fazer campanhas para que exista uma grande renovação e sejam colocadas no Congresso pessoas que não estejam vinculadas a esse passado sombrio. Procurador Deltan Dallagnol, o senhor falou agora há pouco aqui na nossa conversa sobre manobras às sombras para acabar com a Lava Jato. O senhor podia identificar, por exemplo, nesses últimos casos aí, alguma manobra que deixe claro esse sentido?
Olha, numa das conversas que vieram ao público, que foram gravadas, a pessoa fala sobre as 10 medidas contra a corrupção, que é algo bom, que é algo que vem contra a corrupção, mas fala num contexto em que reclama delas e fala delas como um instrumento para passar outras duas propostas. Uma delas é aquilo que ficou conhecido como Anistia Caixa 2, mas que na verdade é uma expressão que é um disfarce, é um eufemismo para anistiar a corrupção, e também como um instrumento para passar uma lei de abuso de autoridade que, embora novamente a expressão seja bonita, todos nós somos contra o abuso, a lei, do modo como foi proposta, ela tem uma série de amarras contra as investigações. Veja que por meio das 10 medidas contra a corrupção, nós queremos ter instrumentos adequados para entregar para a sociedade aquilo que ela espera, justiça. Nós queremos ter instrumentos adequados para nós edificarmos um prédio de justiça e chegarmos ao último andar dos corruptores, os mais poderosos. Agora, ao mesmo tempo que nós queremos esses instrumentos, nós precisamos de instituições fortes, independentes para aplicá-las. E o que essa lei de abuso, do modo como ela foi redigida e proposta, o que ela faz é colocar as instituições de joelhos, Milton. Não. Procurador, o senhor está se referindo a uma fala do senador afastado Aécio Neves? Isso, exatamente. É uma fala em que ele trata das 10 medidas e fala e dá a entender que essas 10 medidas seriam, na verdade, um instrumento para você colocar dentro, para fazer passar uma lei de abuso de autoridade e uma anistia Caixa 2. Eu falo, inclusive, desses assuntos no livro, Milton. Eu falo por que exatamente que o projeto de lei de abuso, como ele foi proposto, ele é ruim. Nós todos somos a favor, até o próprio Procurador-Geral da República ofereceu um projeto de lei de abuso de autoridade que é bom e não tem as partes ruins, que endurece as penas, amplia os tipos de crimes e não tem as partes ruins que amarram as investigações. E nós explicamos também por que essa dita anistia Caixa 2, na verdade, ela não quer anistiar a Caixa 2, ela quer anistiar a corrupção e fazer com que as pessoas investigadas, processadas e presas pela Lava Jato possam sair das investigações, dos presídios, pela porta da frente. O senhor, inclusive, fala do instrumento da delação premiada, que é um instrumento importante, mas está sendo questionado agora, no caso específico da JBS, até porque se entende que dá uma sinalização de impunidade ao delator. Não ficou esta impressão? Não haverá necessidade de uma revisão nisso, procurador? Nós temos que separar aí, Milton, duas questões. A primeira diz respeito aos benefícios concedidos e a segunda diz respeito aos fatos trazidos à tona. Em relação aos benefícios concedidos, a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba não participou desse acordo. Nós não temos conhecimentos das peculiaridades do que aconteceu. E negociações, elas são cheias de peculiaridades. Então, nós não temos condições de prestar esclarecimentos concretos. Agora, em relação ao segundo ponto, aos fatos revelados, eles são extremamente graves. Eles revelam que, mesmo depois de 3 anos, é como se nada tivesse sido feito. E agora o que você vê é que todo mundo vem a público, Milton, e é como se você desrespeitasse os brasileiros. Porque ninguém vem a público, praticamente, para reconhecer os crimes, para se afastar da vida pública, como acontece em outros países, em respeito à sociedade. Mas todo mundo vem a público sempre para negar, mesmo diante de evidências claras, fazendo como que a mensagem implícita nisso é uma mensagem de desrespeito a todos nós. É como se nós estivéssemos sendo feitos de bobos, como se aquela mensagem pudesse ser uma mensagem admissível ou que fizesse sentido. Procurador, uma última questão que gostaria de colocar para o senhor, até porque a notícia foi de ontem mesmo, foi a nova denúncia por corrupção no caso do sítio contra o ex-presidente Lula. A Força-Tarefa da Lava Jato denunciou o ex-presidente por corrupção e lavagem de dinheiro. Eu gostaria de ouvir um comentário seu, o que seriam os indícios mais fortes que a Força-Tarefa tem para tomar essa decisão? Olha, essa terceira acusação feita no âmbito da Lava Jato contra o ex-presidente, se nós formos computar as acusações também em outras operações, eu acredito que é a sexta. Essa acusação diz respeito a benefícios que o ex-presidente recebeu referentes ao sítio de Atibaia. O que é o objeto dessa acusação, basicamente? Em primeiro lugar, ele é acusado por práticas de corrupção na Petrobras, vinculados ao Odebrecht e OAS, que são mais de 150 milhões de reais. Em segundo lugar, ele foi acusado por práticas de lavagem de dinheiro no sítio. Segundo a acusação, ele recebeu benefícios no sítio, como reformas, como colocação de uma cozinha kitchen de mais de 170 mil reais, reformas de mais de 170 mil reais, que foram feitas por empresas como Odebrecht, OAS, ou foram custeadas mesmo por José Carlos Mulay, mas tudo de modo oculto. Todas as empresas que atuavam nesse sítio buscavam
ocultar a sua participação. Você tinha o próprio ex-presidente gerindo o sítio, vivendo lá, com todas as suas coisas lá. Você tinha uma série de evidências de que ele era o proprietário de fato daquele sítio, e você não só os pertences dele estavam lá, as coisas de gestão do sítio eram despachadas com ele por meio de e-mail para o Instituto Lula, e você tem ainda as negociações, algumas tratativas ou conversas para as reformas sendo feitas, sendo tratadas diretamente, segundo a acusação, com a pessoa de Marisa e com o ex-presidente Lula, direto ou indiretamente por meio da Marisa ou diretamente com ele. Então você tem uma série de benefícios que foram dados financeiros para ele, e segundo a acusação, esses benefícios vêm de desvios da Petrobras, e são benefícios significativos, são desvios significativos. Enfim, isso aparece dentro do contexto de uma série de acusações que vem sendo trazidas à tona. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção, Milton, é que tanto essa denúncia que veio à tona ontem contra o ex-presidente Lula, como essas outras coisas que vieram à tona semana passada em relação ao presidente atual, são todas manifestações de um mesmo fenômeno. Nós temos um sistema político apodrecido, e se nós não tratarmos a causa do problema, nós continuaremos com esse problema. Vão mudar as lideranças, vão mudar os rostos, mas o problema vai continuar existindo. Nós continuaremos tendo grandes escândalos de corrupção daqui a 2, 3, 5 anos. Além disso, nós precisamos fazer com que o crime de corrupção não compense no Brasil. Nós precisamos mudar as leis para que as leis sejam mais duras. Hoje nós temos leis extremamente lenientes. A regra é que a pessoa pode sair... Veja o mensalão, foi o paradigma da punição. Só para encerrar, tá, Milton? O mensalão foi o paradigma da punição no Brasil. As pessoas que estavam no centro do escândalo foram condenadas a pouco mais de 7 anos de prisão. Aí a pessoa vai para cumprir essa pena, passa 1 ano num regime semiaberto, 1 ano depois está em casa, e depois do segundo ano ela é completamente perdoada, anistiada. Ou seja, penas que pareciam grandes, acima de 7 anos, elas viram pó no Brasil. Nós temos um sistema falho, cheio de brechas, e nós precisamos consertar esses problemas. Procurador Deltan Dallagnol, eu agradeço